Olá, família Tricolor, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo ao canal BAP-SCB, Robson Custódio aqui na área e vamos a mais um plantão do BAP Esquadrão. Hoje, dia de jogo pela Libertadores das Américas, desta feita, fora de casa, lá no Uruguai, lá em Montevidéu. Jogo duríssimo, gente, duríssimo, contra o Nacional, certo? Só restam os nossos jogadores, os nossos atacantes, jogar bem. E o principal, fazer gols. Fazer gols é o principal de tudo. Chega de nós jogarmos bem e não concluirmos a bola em gol. Não vale de nada. Temos que parar com isso. Jogar essa maré de azar para o escanteio. Vários jogos aí o nosso clube, o nosso time tendo um percentual aí de posse de bola infinitamente melhor do que os nossos adversários. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Internacional na primeira partida da Libertadores, foi assim agora recentemente no 2-2 contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Perdemos gols, bola na trave, certo? Time perdendo gol demais e o principal de tudo, a parte psicológica do sistema defensivo do Bahia. Eu não digo nem o sistema defensivo, é todo o grupo. A parte psicológica é quando chega no final de jogo, o time está tomando gol, o time está vencendo, certo? Quando chega faltando 15, faltando 5, faltando 2, 3 minutos, o jogo ainda no jogo nos acréscimos, o time tomando gol de empate. Tá faltando o quê? Concentração. Tá faltando o quê? Psicológico. Grupo todo, gente. Não é só o sistema defensivo, não. Os atacantes, os laterais, o meio de campo. Todo mundo tem que vir defender. Ajudar também o sistema defensivo, que a culpa está sendo jogada muito em cima do sistema defensivo. E não é por aí também. A culpa também não é tão só do goleiro, não é só também do sistema defensivo, e sim do grupo todo. No grupo todo, o time está dando 1-0, tem que ter um jogador experiente lá na frente. É o que está faltando no nosso time. O time está dando 1-0, final de jogo, mastiga a bola lá na frente, meu amigo. Não precisa ficar nervoso não em querer passar a bola. Mastiga a bola, certo? Mastiga a bola, fica ali passando o tempo para poder ter a posse de bola lá no ataque. Agora ficam querendo fazer gol. Tá dando 1-0, tá dando 2-1, o jogo tá apertado. Ah, quer matar o jogo, mas também não é matar assim desse jeito também não. Tem que ter um cabra experiente, a linha de ataque também, o meio de campo tem que ter experiência. Tem que mastigar a bola. O que é que eu falo mastigar a bola? Dominar a bola, ficar ali ó, enrolando, dando toquinho aqui, toquinho lá, prendendo a bola, certo? Prendendo a bola. Isso o tempo passa, meu amigo. Isso o tempo passa. Então o que é que está faltando ao ataque? É isso, essa experiência. Está faltando o ataque fazer gol e também está faltando o ataque, na hora que o time está vencendo, de saber ter a posse de bola lá na frente, cavar falta, cavar lateral. É isso que tem que ser. Prender a bola, prender. O tempo passar. O time está ganhando, para que afobamento? Para que afobamento? O time está ganhando. Então, gente, após a vinheta, vamos conferir o horário do jogo, vamos conferir aonde a gente vai assistir esse jogo. Em seguida, a gente vai ver a página oficial do Esporte Clube Bahia no Facebook, a postagem do dia, e vamos ver também a entrevista coletiva com o Eric, com o volante artilheiro Eric. E tudo isso, gente, muito mais após a vinheta. Toca na tela. Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia, Bahia. BAP.
Vamos aqui, gente, no site ge.globo.com/ba. Vamos conferir aqui a postagem aqui do dia de hoje. Nacional e Uruguai. O Nacional do Uruguai versus Bahia, onde assistir ao vivo, o horário e as possíveis escalações. Nacional e Bahia se enfrentam às 19 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira no Parque Central, lá em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores das Américas. O Nacional do Uruguai estreou com derrota na Libertadores, mas vem de goleada por 4-0 contra o Cerro Largo pelo Campeonato Uruguaio. O resultado no fim de semana encerrou uma sequência de 4 jogos sem vencer, que, na partida contra o Bahia, vai ter Pablo Peirano como treinador pela primeira vez. Em terceiro lugar, no grupo F, com 1 ponto, o Bahia defende uma invencibilidade de 10 jogos, mas vem de 3 empates consecutivos. Em comum, as partidas tiveram gols sofridos pelo esquadrão no fim dos jogos, isso que eu acabei de falar logo na entrada do nosso canal. Essa questão aí de gols, muitos perdidos, perdendo muito gol. A exemplo da estreia pela fase de grupo da Libertadores contra o Internacional, em confronto que o tricolor chegou a abrir o placar com Jean Lucas e viu Ener Valencia deixar tudo igual aos 38 minutos do segundo tempo. Olha aí, 38 minutos do segundo tempo, é aí que o bicho pega. Bora ver aqui. Eu não quero saber do time lá do Uruguai, não. Eu quero saber do Bahia. Vamos aqui ver a possível escalação do nosso Esporte Clube Bahia. Rogério Ceni deve voltar a rodar a equipe e utilizar os jogadores que não iniciaram a última partida contra o Santos. Casos de Canu, Jean Lucas e Lúcio Rodrigues. O meia Everton Ribeiro, suspenso diante do Peixe, volta ao time titular. Vamos ver aqui, gente, a provável escalação. Eu digo a provável. Ronaldo é o goleiro, Santiarias, Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba. Tem dúvida aqui, Luciano Juba ou Rezende? Segundo aqui o site ge.globo.com/ba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli ou Ademir, o nosso fumacinha. Eric Puga e Lúcio Rodrigues. O desfalque continua sendo Michel Araújo e Gabriel Xavier por motivo de lesão. Pendurado, não temos ninguém pendurado. A arbitragem desse jogo: Dário Herrera, da Argentina. Assistente 1, Gabriel Chade, também da Argentina. Assistente 2, Facundo Rodrigues, também da Argentina. O quarto árbitro, Luiz Lobo, também da Argentina. E o VAR está com Silvio Truc, também da Argentina. Ou seja, gente, toda a comissão de arbitragem da Argentina. Vamos aqui, gente, agora a próxima notícia do nosso Esquadrão de Aço. Vamos aqui, gente, a coletiva do nosso volante artilheiro, Eric. Entrevista coletiva com o volante Eric. Eric, boa noite. A pergunta de Matheus Barbaço. Você e Jean Lucas, além de se destacarem durante o ano, podem ser considerados concorrentes dentro do time. Você acha que é possível que os dois consigam atuar juntos? Bom, eu acredito que sim. Eu já falei que a gente tem características muito parecidas, né?
O Jean Lucas é um cara que eu admiro muito, não só dentro de campo, mas fora também. Mas essa decisão cabe ao treinador. Eu acho que, como se tem falado no futebol brasileiro, quando se tem boas peças, todos os treinadores procuram utilizá-las da melhor maneira possível. E independente se a gente jogar junto ou não, né? Dependendo da opção do nosso treinador, a gente vai procurar dar o nosso melhor sempre. Nilson Luiz e Gabriel perguntam como tem sido seus primeiros meses em Salvador. Você se acha completamente adaptado à Bahia? Cara, eu estou muito feliz, uma adaptação muito boa. Tô, como eu gosto de falar, vivendo um processo de forma muito intensa, assim. Estou gostando muito do clima, da cidade em si, dos meus companheiros que me receberam muito bem desde o primeiro dia que eu cheguei, do estilo de jogo que o Bahia propõe através do seu treinador, o Rogério Ceni. Então, assim, estou me adaptando cada vez mais, me sentindo muito confiante a cada partida, e pode ter certeza que vou continuar dando o meu melhor para defender essa camisa da melhor maneira possível. Paraúna pergunta como corrigir os erros defensivos e melhorar o desempenho ofensivo, já que o time cria muito nos últimos jogos, mas tem perdido chances importantes. Isso é algo que a gente vem falando bastante, porque é natural que uma equipe que valorize a posse de bola, que se preocupe, né, com essa cadência de jogo, em propor o ritmo, ela crie mais oportunidades, e a gente tem a consciência que a gente precisa caprichar ali na última bola para que a gente consiga concluir em gols. E também na parte defensiva, né, isso a gente acabou levando gols nos finais da partida, mas assim, se a gente faz, né, os gols, se a gente aproveita as oportunidades, talvez a gente não tivesse sofrido tanto nesses últimos jogos. Então a gente está procurando corrigir ali, junto com toda a comissão técnica, esses detalhes que fazem muita diferença, e para que a gente consiga acertar da melhor maneira possível e conseguir fazer assim com que a gente conquiste os triunfos nas próximas partidas. João Luiz e Dida Negrão perguntam quais lições vocês podem tirar do jogo de ontem contra o Santos? Bom, o jogo do Santos é um jogo diferente. A equipe do Santos tem uma maneira diferente de marcar, né? Na nossa saída eles marcaram, a gente já esperava, mas trouxe um pouco mais de dificuldade para a nossa saída, e a gente optou por usar uma estratégia diferente que acabou funcionando, visto que o meu gol e outras oportunidades que fizemos foi embasada na forma na qual o Santos tentava nos pressionar, e a partir do momento que a gente fez o gol, a gente ainda conseguiu criar outras oportunidades, possibilitando que a gente pudesse aumentar o placar, ampliar, mas a gente não conseguiu. E acredito que na volta do segundo tempo, esse gol de forma repentina trouxe um pouco de falta de confiança para toda a equipe, né? A gente baixou bastante o bloco, a equipe do Santos nos empurrou para trás, né, como se diz, e junto do apoio da torcida deles, eles acabaram conseguindo a virada. E a gente manteve a calma, conseguimos trabalhar. O gol foi uma jogada muito bem trabalhada, o segundo gol do Juba. Então, assim, era o que a gente poderia ter feito e devia ter feito quando a gente estava com o placar a nosso favor. E como eu falei, a gente vai ter amanhã ainda para corrigir alguns detalhes, estudar o nosso adversário para que a gente possa minimizar cada vez mais os erros e maximizar os nossos acertos aqui para frente. As últimas 3 perguntas, uma delas é de Marinho. Como é que você pode descrever o seu comportamento em campo, uma postura que faz gol, chuta na trave, entra na área toda hora? Como descrever esse seu comportamento em campo? Bom, é uma característica que eu venho desenvolvendo desde a época do Operário. Então, o que você compra hoje com R$40? Um hambúrguer? Quem sabe um caderno? E até se tiver muita sorte, você consegue comprar. Acredito que com o passar dos anos, a gente vai aperfeiçoando, buscando melhorar aquilo que precisa melhorar, aprendendo mais. E com esse estilo de jogo bem agressivo que o Bahia apresenta, acaba me possibilitando essa agressividade, esse ataque ao espaço,
que eu acho que é muito difícil para a defesa adversária marcar os jogadores que vêm de trás, volantes, meio-campistas também. Então, assim, acredito que não só comigo, mas também com os meio-campistas que têm essa característica aqui na nossa equipe, que é o caso do Jean Lucas, também acaba potencializando a gente com essa força, com esse vigor físico que a gente tem. Então, a gente consegue exercer da melhor maneira. Eu acredito que é algo que nos ajuda bastante ali nos jogos. As últimas duas perguntas, uma delas é de Luiz Guimarães e Samara Figueiredo. Eric, com a profundidade do elenco e a competitividade interna, como tudo isso pode ajudar ao Bahia em um calendário cheio de jogos? E como tem sido para você, uma vez ou outra, sempre ter sido titular? Bom, em relação ao elenco, nas outras entrevistas eu deixei bem claro que é um elenco muito qualificado, tanto que tem ocorrido essas rodagens, né? Atletas vêm recebendo cada vez mais minutagens diante de um calendário muito extenso, e acredito que a nossa equipe num todo tem respondido muito bem a essas oportunidades. A questão de titularidade, para mim, eu acho que é uma questão de perspectiva, até pelo fato de estar sendo utilizado praticamente todos os jogos, independente se entrando, se iniciando o jogo ou não. Eu sou um cara que eu procuro aproveitar cada oportunidade. É claro que todo mundo quer ser titular, todo mundo quer estar entre os 11 iniciais, mas a partir do momento que você consegue entender que você é importante dentro de um elenco tão qualificado, eu acho que você consegue filtrar melhor essas questões. E como eu falei, é um time que já vem jogando junto desde quando o Rogério chegou, então o time já está bastante entrosado. O meu papel aqui é contribuir para que o Bahia conquiste os objetivos dessa temporada. Essa disputa para jogar ou não jogar é muito sadia, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta dentro do elenco. É um elenco que todo mundo se ajuda o tempo todo para que o bem comum, né, que é a instituição que a gente defende, seja valorizada, né, e seja beneficiada com a nossa contribuição. A última pergunta é de Douglas Santana, Manuel Petitinho e Silva Washington. Eric, você já tem 7 gols na temporada, que é o mesmo número de Lúcio, mas está a 2 gols de alcançar a sua maior marca artilheira. É o melhor início de ano que você já teve na sua carreira. Você, com relação ao esquema de Rogério, ele te favorece essa presença na grande área e marcar esses gols? Fala um pouquinho desse seu início, que é considerado muito bom. Não, sem dúvidas, melhor início de carreira que eu tenho. São 7 gols, eu já consegui ultrapassar a marca do ano passado, né, que eu havia feito 6 gols. E sim, como eu havia falado, a maneira como a equipe do Bahia joga, a filosofia que o Rogério procura implementar para a gente acaba me beneficiando, ele pede isso para que eu ataque espaço, para que eu explore essa característica minha. Também eu consigo ajudar também ali na marcação, né, fazendo a contenção da zaga. Então, assim, estou me adaptando cada vez mais ao estilo de jogo, me sentindo muito bem ambientado, e espero continuar ajudando, contribuindo com gols ou com assistências para que a gente conquiste cada vez mais triunfos nessa temporada. Bahia! Bahia!